Deus agiu na minha vida em tantas coisas. Eu não posso perder isto. Eu não posso esquecer que se aqueles cegos não aproveitassem aquela hora, eles morreriam cegos. Aquela hora que Cristo estava passando, era aquela hora. Não aproveita agora, não vai passar outra hora. A hora da sua cura é agora. A hora do seu milagre é agora. Isso é importantíssimo. Porque na vida dos negócios, na vida deste mundo, às vezes a gente diz, deixa para amanhã. Deixa para depois. No que diz respeito à fé, tem coisas que não dá para deixar para depois. A cura de Bartimeu. O homem que ficou cego e quer ver de novo. Perdeu a visão. Mostra o evangelho que ele perdeu a visão tanto do corpo quanto da alma. E Jesus quer entregar a ele como a nós, principalmente, a visão da alma. E a visão da alma se chama fé. Quando você tem fé, significa que a tua alma enxerga. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas tenho certeza. Portanto, a fé também é uma visão. Quem tem fé, acredita no Deus que não vê. Acredita na hóstia consagrada que não vê. Quem tem fé acredita no céu que ainda não viu. Você acredita no céu? Mas você nunca foi lá. Mas por que você acredita no céu? Porque você tem fé. A fé faz você acreditar naquilo que você ainda não viu. Obviamente pela autoridade de quem falou. Então por que eu acredito no céu? Porque Cristo falou sobre o céu. Se Cristo falou sobre o céu, logo eu coloco fé nesta palavra. Esse cego, ele precisa voltar a enxergar. Mas a maior visão dele que precisa voltar não é a visão do corpo, é a visão da fé. Santo Agostinho diz que este homem, chamado Bartimeu, que era filho de Timeu, havia caído de alguma posição de grande prosperidade e agora era visto como alguém de miséria notória e notável, porque além de ser cego, também tinha de sentar-se para mendigar. Santo Agostinho diz que esse homem, além da sua cegueira, ele provavelmente caiu numa situação financeira terrível, a qual teve que começar a mendigar. Então veja que o drama do evangelho é este: um homem cego, mas não só cego, que agora está mendigando à beira do caminho. Um homem que provavelmente está sem esperança, sem alegria, sem paz, e que vai se encontrar com Jesus. O encontro com Jesus é o que desperta a nossa fé. Por que talvez muita gente da sua família ainda não tem fé? Porque ainda não se encontrou com Jesus. O encontro com Jesus é o que desperta a nossa fé. E pode ter certeza, tem muita gente que até vai nas missas, mas ainda não se encontrou com Cristo. Tem gente que até reza isto ou aquilo, mas ainda não se encontrou com Cristo. Aquele homem vai se encontrar com Jesus. Eu queria que vocês entendessem que isto é muito importante na nossa vida. Até para mim que já me encontrei com Cristo, mas o Cristo quer se encontrar comigo diariamente. Então, até para você que já se encontrou com Jesus, a pergunta é: eu já me encontrei com Cristo hoje? E Deus quer fazer a fé do Frei Gilson crescer hoje. E Deus, neste momento, nessa Santa Missa, Ele marcou para se encontrar comigo. Eu vou me encontrar com Jesus agora, hoje. Já estou me encontrando com Ele na palavra, daqui a pouco eu vou me encontrar com Ele na Eucaristia, e eu preciso aproveitar este encontro. Aliás, vamos falar disso. Nós não podemos deixar o encontro com Cristo passar. São João Crisóstomo diz: mantenhamos nossa atenção no que está diante de nós. Ouçamos estes cegos que veem melhor do que muitos. Eles não podiam ver o Senhor quando Ele se aproximava deles. Não tinham quem os guiasse. Mesmo assim, esforçaram-se para chegar até Ele. Aqueles cegos, agora esse evangelho que nós lemos é de Lucas, mas esse evangelho também está em Marcos e também está em Mateus. E cada um coloca uma coisa diferente, não se contradizendo. Mas, por exemplo, Mateus já vai dizer que são 2 cegos, não apenas um. Eles tinham mais fé do que muitos que estavam com Jesus, mas não como estes cegos estavam. Eles vão provar isto. Agostinho diz: o Senhor agiu de acordo com a fé deles. Ele retirou-lhes os olhos. Ele tem curado
enfermidade interior, surdez interior e morte interior, agora Ele está curando a cegueira interior. Os olhos do coração estão fechados. Jesus está passando para que possamos chamar por Ele. O que Deus quer curar é a cegueira interior. Essa é a pior cegueira que existe. A cegueira interior. Esta é a pior cegueira que existe. Agostinho continua, o que significa que Jesus estava passando? Ele está vindo até nós no tempo. Somente por pouco tempo Jesus passa por nós. O que significa que Jesus está passando? Ele está agindo no momento que passa. Observai quantas coisas ele já fez que passaram. Olha que bonito Agostinho falando. Ele nasceu da Virgem Maria no tempo. Ele está sendo sempre gerado? Pergunta Agostinho. Jesus Cristo já nasceu de Maria. Ele nasceu de novo de Maria? Não, passou. Quando criança, ele foi amamentado. Mas agora, ele ainda está sendo amamentado, sim ou não? Passou. Ele cresceu através das sucessivas idades da vida, até chegar à idade adulta. Ele ainda está crescendo fisicamente? Sim ou não? Passou. Depois da infância veio a meninice, depois a juventude. E depois da juventude ele chegou à plena estatura humana em várias etapas de desenvolvimento. Até mesmo os milagres que ele fez passaram. Agora, lemos sobre eles e cremos. Foram escritos para serem lidos depois, mas quando estavam ocorrendo, passavam como todos os eventos temporais. Finalmente, para não nos estendermos, ele foi crucificado. Na mesma fluidez temporal, ele foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Agora, não pode mais morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Agora, sua divindade permanece para sempre. Sim, até mesmo a imortalidade de seu corpo, agora jamais passará. Mas mesmo assim, todas aquelas coisas que ele fez no tempo passaram. E tendo passado, foram escritas para serem lidas e pregadas, a fim de serem cridas. Em todas essas coisas, então, Jesus estava passando. Deu para entender, sim ou não? Não, você não entendeu. O que aconteceu, tem realidades que Cristo faz na nossa vida, que elas vão passar. Essa peregrinação, ela vai passar. Ou você aproveitou ou você não aproveitou. Você pode vir de novo, mas esta, nunca mais. Sim ou não? Esta missa que você está agora, ela vai passar. Você aproveita essa missa agora como se fosse a primeira da tua vida, a única da tua vida, a última da tua vida, porque pode ser a última. Não vou nem falar que seu avião vai cair, senão você desespera. Alguém aqui tem certeza que não pode ser a última? Amanhã você pode participar de uma outra missa, mas já não é esta. Está dando para entender? Quando você for se confessar, pode ser sua última confissão. Santo Agostinho está nos ensinando a não perder o momento que a graça passa por nós. Eu não posso perder o momento que Jesus vai estar neste altar hoje. Eu não posso perder tudo que Deus me falou nessa peregrinação. Deus falou comigo. Deus agiu na minha vida em tantas coisas. Eu não posso perder isto. Eu não posso esquecer. Então o que está acontecendo com aqueles cegos? Preste atenção. O que Santo Agostinho está querendo dizer é que se aqueles cegos não aproveitassem aquela hora, eles morreriam cegos. Deu para entender sim ou não? Era aquela hora que Cristo estava passando em Jericó. Jesus se aproximava de Jericó. Era aquela hora. Não aproveita agora, não vai passar outra hora. A hora da sua cura é agora. A hora do seu milagre é agora. E isso é importantíssimo. Porque na vida dos negócios, na vida deste mundo, às vezes a gente diz, deixa para amanhã, deixa para depois. No que diz respeito à fé, tem coisas que não dá para deixar para depois. Ou é agora, ou você perde. Amém? Ou é agora, ou você perde. Então nós não podemos deixar Jesus passar. Nós não podemos ouvir a palavra de qualquer jeito, nós não podemos mais viver de qualquer jeito. Francisco de Assis, comendo na casa de um homem, pediu para ele se confessar. E logo depois chegou sua morte. Ai daquele homem se não aproveita aquele momento. Por que quando vocês rezam o rosário com o Frei fala o que para vocês? Logo no começo. Levanta, vai passar uma água nesse rosto. Porque senão você fica lá, com o terço na mão, das 4 às 6.
Aí eu proclamei um milagre, cura, palavra. E você viu o quê? Nada. Nós não podemos perder a graça que passa. E aqui eu não estou culpando aqueles que um dia cansativo, uma noite cansativa, não é isto. Mas eu estou querendo que você entenda que nós precisamos aproveitar o momento. Como é que você viveu? Só preocupado com fotos, que depois você nem vai saber mais que foto era de qual lugar? Aprendi que não é isto. Prefiro 1000 vezes chegar no lugar sagrado, me ajoelhar e rezar. 1000 vezes. Para aproveitar aqueles minutos que eu tenho. Onde é que eu vou entrar na capela, na caverna de São Miguel Arcanjo de novo? Na gruta de São Miguel Arcanjo de novo? Quando? Quando é que eu terei essa graça de novo? E tem gente que fica o tempo inteiro avoado, preocupado com os likes, com os vídeos e movimentar o grupo da família. Que não estão nem aqui, sabem nem o que está acontecendo. E daqui 2, 3 dias já vão esquecer de tudo que você falou. Cuidado com a graça que passa. São João Crisóstomo diz: Cristo permitiu que a multidão os repreendesse. Quando aqueles cegos vão buscar Jesus, quando aquele cego, Bartimeu, no caso de Lucas, a multidão repreende. Cristo permitiu que a multidão os repreendesse para que seu empenho aparecesse ainda mais. E para que aprendêssemos quão dignos eles eram de receber um benefício de uma cura. Ele nem sequer pergunta: credes, como fez com muitos? Pois o clamor deles e seu esforço para vir até ele foram suficientes para tornar evidente a sua fé. Cristo às vezes permite as dificuldades para ver o esforço. Cristo às vezes permite a dificuldade para ver se de fato a gente quer. Porque quem para na primeira dificuldade é porque não quer. Aqueles cegos começam a ter a dificuldade de uma multidão repreendendo. Fica quieto. E se a primeira dificuldade você já desiste, é porque você não estava tão convicto ainda. Quem precisa muito de algo não para diante de uma dificuldade. Quem tem fé não desiste. Mesmo que o médico tenha dito isto, mesmo que tal pessoa tenha dito aquilo, mesmo que tal exame tenha revelado isto, não importa. Eu não vou desistir em meio às dificuldades. A conta bancária dele estava no brejo, estava ruim, saúde ruim, conta bancária ruim, estava tudo ruim, mas ele não desistia. Aprende, São João Crisóstomo ainda, aprende, amado, que embora possamos ser muitos vis e marginalizados, ainda assim, quando nos aproximamos de Deus com todo empenho, aproximamo-nos mais daquilo que pedimos. Vê estes homens, não tem nenhum dos apóstolos para interceder por eles. Ao contrário, aqui está a multidão tentando calá-los, dizendo para se calarem. No entanto, eles conseguem superar todos esses obstáculos e chegam até o próprio Jesus. Mesmo assim, o evangelista não atesta nenhuma fé neles, mas apenas a sua insistência. Sua determinação bastou acima de todos os outros fatores. Diga comigo: para alcançar o meu milagre, eu preciso de insistência, de determinação, de buscar o Senhor. É preciso sair da beira do caminho, é preciso sair do seu comodismo, é preciso sair do seu lugar cômodo, do seu lugar de segurança. É preciso sair dessa cama, é preciso sair dessa depressão, é preciso sair dessa tristeza que te oprime, é preciso sair disso que te deixa parado, desse medo. Você quer a cura, você quer a mudança, mas quer ficar parado no mesmo lugar. A mudança acontece mudando. Sim ou não? Então você só muda mudando. Não muda parado. Não muda sem fazer nada. Você precisa mudar. Mudar de mentalidade, mudar de coração, mudar de sentimentos, mudar de opiniões. Mudar. E a mudança em direção ao Senhor. A mudança em direção a Jesus. Então preciso mudar o meu jeito de ser, preciso mudar o meu jeito de falar, preciso mudar o meu jeito de me comportar. Mas indo em direção a Jesus, Cristo é o caminho. Diz a palavra que eles estavam à beira do caminho. Estar à beira do caminho não é estar no caminho. Cristo é o caminho. Em outras palavras, o evangelista está nos dando um toque sutil de que eles não estavam em Cristo. Eles não caminhavam no caminho de Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não estavam no caminho. Ele estava à beira do caminho.
A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é você não estar no caminho. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é quando você quer seguir o seu caminho e não o caminho que é Cristo. Cristo é o caminho. Portanto, os dois cegos, os gentios, estavam sentados no caminho, mas sem enxergar o caminho. Então tem muita gente que está à beira do caminho, mas não enxerga o caminho. Desviando-se através de ídolos, tinham se afastado completamente do caminho da verdade. Então a pior coisa é você se afastar do caminho que é Jesus. A pior coisa é você se afastar da verdade que é Jesus. E começa a acreditar nas verdades deste mundo, que na verdade são mentiras. Mentiras estão entrando na cabeça do nosso povo. Quantas mentiras. Tem hora que chega a dar dó. Um povo que é domado pela opinião pública. Você não pode ser domado pela opinião pública, pelo que a maioria pensa. Eu, como cristão, sou formado, minha consciência é formada pela palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, tua palavra é verdade, tua palavra é a verdade. O que o mundo tem para me ensinar, minha gente? 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Tem coisa que o mundo pode me ensinar? Pode. O que é a concupiscência da carne? Quer aprender o que é a concupiscência da carne? O mundo sabe te ensinar maravilhosamente bem. Você quer aprender o que é a concupiscência dos olhos? O mundo é mestre nisso. Quer aprender o que é a soberba da vida? O mundo é mestre nisso. Quer aprender o que é a vida eterna? O mundo não sabe. Jesus, somente Ele, sabe te ensinar o que é a vida eterna e como chegar à vida eterna. Amém? A vida eterna, João, a vida eterna é conhecer a Ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna, conhecer a Ti. Assim, os que estavam sentados gritavam, Filho de Davi, tem piedade de nós. Mas as multidões o repreendiam para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais, Filho de Davi, tem piedade de nós. Pois com os judeus, nem crendo nem querendo, as nações cegas clamavam ainda mais através da fé, dizendo, Filho de Davi, tem piedade de nós. E para nós, caríssimos, seja a inveja que se opõe a um homem, seja o diabo que detém nas trevas, gritemos, portanto, ainda mais pela fé, Filho de Davi, tem piedade de nós. Enquanto perguntava quem era, disse-lhe, Jesus o Nazareno. O evangelho de hoje falou assim, disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Porque quando eles falavam Jesus de Nazaré era um pouco depreciativo. Era para dizer que, olha da pequena cidade que esse homem veio. Essa cidade não vale nada. Portanto, ele também não vale nada. Jesus Nazareno. Só que aquele cego, ele sabia que não estavam dizendo isso com amor. Então deixou de lado o que era próprio dos inimigos e apegou-se ao que era próprio dos amigos. Filho de Davi, tem piedade de mim. Que bonito. Enquanto todo mundo fala para ele, quem está passando aí é Jesus de Nazaré. Aquele cego não chama Jesus de Nazaré, mas chama Jesus, o Filho de Davi. Tem piedade de nós. Então, muitos que viam, na verdade não viam. Muitos que viam, na verdade não viam. Efraim o sírio, ele diz, a luz veio ao mundo para dar visão aos cegos e fé aos que dela careciam. Quando ele se aproximou do cego, este clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O começo do evangelho diz que esse homem era um mendigo. A mão do mendigo estava estendida para receber esmolas dos homens. Mas quem ele encontrou foi a mão de Deus lhe entregando todos os seus bens. Esse homem que estava ali para mendigar pão, mendigar uma moeda, agora ele recebe o maior tesouro que alguém pode receber, a fé, Cristo. Cristo é a nossa maior riqueza. Cristo é a nossa maior riqueza. Filho de Davi, tem piedade de mim. O que ele então lhe respondeu? Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Cristo não disse, preste atenção, Cristo não disse para o cego, tua fé te fez ver. Cristo disse o quê? Tua fé. Por que Cristo não disse tua fé te fez ver? Para mostrar que a fé primeiro lhe deu a vida e depois a visão corporal. Então se Cristo dissesse tua fé te fez ver, é como se o mais importante fosse o corpo. Jesus está dizendo, tua fé te salvou. O mais importante, é como se Jesus estivesse dizendo para ele, o mais importante não foi o que aconteceu nos teus olhos físicos. O mais importante foi o que aconteceu na sua alma. Você foi salvo. O mais importante é o que acontece dentro da nossa alma.
Desceu na sua alma esses dias. Espero que você não volte o mesmo para casa. Espero que você volte melhor. Espero que você que precise de uma confissão se confesse urgente. Se você está precisando disso, confesse-se. Talvez tem gente aqui que faz anos que não se confessa. Pessoas aqui que estão precisando resolver a sua vida com Deus. Você vai esperar quanto tempo mais? Você vai esperar quanto tempo mais? Amanhã? Ano que vem? Daqui 3, 4 anos que você não sabe se você viverá até lá? Resolva a tua vida. Saia do teu comodismo, saia do chão, saia da beira do caminho e vá entrar no caminho que Jesus te propôs. E qual é o caminho que Jesus propôs? O caminho dos 10 mandamentos, o caminho da sua palavra, o caminho do casamento. Quais são os caminhos que Jesus propôs? Está tudo na sua palavra. O caminho da porta estreita, concluir. Com suprema autoridade, Cirilo de Alexandria, ele disse, recupera a tua vista. A expressão é maravilhosa, digna de Deus e transcende os limites da natureza humana. Qual dos santos profetas jamais falou assim ou usou palavras de tão grande autoridade? Note que ele não pede ao outro o poder de restaurar a visão a quem estava privado dela. Não realizou o milagre divino com efeito da oração a Deus, mas antes o atribuiu ao seu próprio poder. Por sua onipotente vontade, Cristo fez tudo o que quis. Recupera, ele disse, a tua vista. Sua palavra foi luz para o que estava cego, pois era a palavra daquele que é a verdadeira luz. A sua palavra é luz para os meus passos. Diz o Salmo, tua palavra é luz para os meus passos. Veja que Jesus disse, recupera a tua vista. Enxerga, pois, de novo. Só Jesus pode fazer isso. Se eu for orar por você, eu não posso dizer isto. Eu tenho que dizer assim, seja curado em nome de Jesus. Eu não tenho poder, não tenho autoridade. Ele não precisa usar o nome de ninguém. Enxerga. Veja. Levanta e anda. Ele faz em seu próprio nome. Em nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem nada que o nosso Senhor não governe. Deus governa todas as coisas. Você não manda em nada, nem no seu próprio nariz. Só para pensar nisso? Você não tem poder para falar para sua unha não crescer, para o seu cabelo não cair, para o seu cabelo não ficar branquinho. Você não sabe nada. O ser humano acha que sabe alguma coisa, gente. Não sabe nada. Não tem poder nem sobre a sua própria vida. Não sabe quantos dias vai viver. Não sabe quando você vai morrer. Ele sabe todas as coisas. Se você for lá fora, você vai ver um monte de folhas no chão, sim ou não? Nenhuma folha daquela caiu sem a permissão de Deus. E você não sabia nem que essa flor existia. Agora que foi libertado da cegueira, por acaso negligenciou o dever de amar Cristo? Certamente não. Porque o que eu vou fazer agora? Ver para deixar Cristo? Como aconteceu no testemunho que eu pregava para vocês ontem de Francisco de Assis, o paralítico que foi curado para voltar à sua vida mundana, não aconteceu assim com estes cegos. Diz, ele o seguiu dando glória a Deus. Então significa que ele foi liberto de uma dupla cegueira. Não apenas escapou à cegueira do corpo, mas também à da mente e do coração. Não teria glorificado a ele como Deus, se não possuísse a visão espiritual. Se ele se tornou motivo para outros darem glória a Cristo, pois diz que todo o povo deu glória a Deus. Olha que bonito. A coisa mais bonita é quando a sua vida é motivo para os outros olharem para você e disserem glória a Deus. A sua vida seja um testemunho para os outros. O que Deus fazer em você, as pessoas têm que olhar e falar glória a Deus. Amém? Talvez você chegou aqui, na beira. Ainda dá tempo de vir para o caminho. O caminho é Jesus. É a palavra de Jesus. Amém? Diga comigo, eu quero te seguir, Jesus. E quero lhe pedir a cura de toda a minha cegueira espiritual.